Boa tarde, o nome completo da senhora? Carmo de Paiva Barão Araújo Leal. Sua profissão? Funcionária pública. Seu endereço residencial? Rua Maria Auxiliadora, número 842, Petrópolis. Naquela, a senhora sabe do que é que a senhora está sendo acusada nesse processo, não sabe? Sim. A senhora sabe do que está sendo acusada, eu vou dispensar aqui de ler novamente aqui a denúncia. Lembro a senhora que a senhora não está obrigada a falar, a senhora tem direito de permanecer em silêncio e só responde as perguntas que quiser, todas as que lhe forem feitas. E se alguma pergunta lhe for feita por quem quer que seja, a senhora não quiser responder, só é dizer que eu não quero responder. Certo? É direito da senhora. Ok? Mas, Carla, eu começo perguntando à senhora o seguinte: a senhora aqui está sendo acusada de, na qualidade de chefe da divisão de precatórios do Tribunal de Justiça, de ter desviado dinheiro dos precatórios para pessoas tidas como laranjas, como os acusados Carlos Alberto Fazanaro, Carlos Eduardo Palhares, Cláudia Sueli, que posteriormente lhe repassariam esse dinheiro. Essa acusação é verdadeira contra a senhora? Tudo. A senhora já teve o cuidado de ver toda a acusação contra a senhora? E a maior parte dela? A senhora deve ter recebido a cópia quando a senhora foi citada. Toda a acusação contra a senhora é verdadeira em relação a esses 4 processos mencionados na denúncia? Agora, Carla, na denúncia desse processo, a denúncia desse processo, ela abrange o desvio de dinheiro de precatórios de 3 processos, 2010 050 552-5, o 2000 1921-6, 2007 000-590-8, e abrange a criação de autos, então tido como extraviados, o processo 2011 050-117-3, certo? Tendo havido, segundo a acusação, desvio nesses 4 processos. Os 4 processos foram usados para fraudar esse precatório. Isso aqui a senhora confirma que é verdade, essa acusação? Posso falar mais do que isso? Só uma coisa, nesses 4 processos aqui, esses 4 processos aqui, o tamanho desse desvio em valores, a senhora tem como precisar, ou pelo menos aproximadamente? Olha, eu tenho como precisar, não tem como precisar. Primeiro, esses processos aí são números que eu não tenho como confirmar a numeração dele, porque eu não tenho ele decorado. Um último que o senhor fez uma pergunta a uma das testemunhas, o senhor vinculou a uma conta judicial de 2011. Que era uma conta que chegou a passar 3 milhões nessa conta. Pronto. Então, desse daí eu sei do que é que se trata. Os outros, só eu olhando o processo para saber exatamente qual é o processo. Certo, então vamos ficar nesse último processo que eu mencionei o número para a senhora, esse processo... É um 2011, né? Que desapareceu, o senhor no início da audiência disse que importava a soma de 1.600.000. É o processo 2011 050-117-3. Né, Vinculado a uma conta judicial. Vinculado à conta 220010367764, conta essa aberta em 3 de fevereiro de 2011, e que o valor total aplicado na conta até a data, até janeiro, já somava 13.343.710. Esses 13.343.710, a senhora confirma como a senhora tendo desviado esse dinheiro nessa quantia? Alô? Esse dinheiro simplesmente passou pela conta desse processo. Quanto foi para a senhora dar conta desse processo? Desse processo, eu não posso precisar desse processo. Vou poder chegar em valores onde abrangeu todo o processo durante todo o período. A ressalva que eu faço em relação a essa conta 2.200 era uma conta judicial que foi aberta, dentre outras 2 outras, vinculada a esse processo?
toda conta judicial, para ser aberta junto ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil exigia um número de um processo. Para nós, nunca interessou o número do processo, só interessava a conta judicial. Então, cada município tinha uma conta judicial que era vinculada a um processo. Quem abria essa conta judicial era a senhora? Era. Então, só por parte, essa conta judicial 2200103677 644. Ela foi aberta por ordem da presidência. Quem determinava abrir a conta era o presidente. Agora, elas eram abertas para quê? Para que tanto essa conta judicial como outras duas contas judiciais que foram abertas também, eram também vinculadas a processos esses que não chegaram nem a ser autuados. Mas essa conta especificamente era vinculada a esse processo que eu falei o número, esse processo que eu vi. Por quê? Porque para o Banco do Brasil só abria conta se tivesse um número. Para que a gente não usasse esse número em outro processo, eu pedi que cadastrasse isso daí, como era para ter cadastrado as outras duas contas judiciais com os dois números de processos também. E todos os outros números, inclusive, tem nos documentos, tem uma pasta onde consta várias contas judiciais e embaixo o número do processo, que eram para estar cadastrados no SAGE, e não dava tempo para a gente fazer tudo. Certo, dona Carla, vamos ver por partes. Primeiramente, aqui nós temos nesse processo mais 4 réus. George Leal é seu marido. Exato. A senhora é casada com ele. Exatamente. E Cláudia Sueli? Cláudia Sueli era uma pessoa que trabalhava basicamente com os meus filhos. Era sua funcionária particular? É. E Fazanaro e Carlos Eduardo? São amigos de infância de George. Mas a senhora conhecia? Conheço, porque a gente morou na mesma rua quando eu era solteira. Conheço desde pequena. Certo, aliás, era amigo, mas era mais amigo de Jorge do Operação. Eu conhecia porque a gente morava na mesma rua, agora o contato maior dele era com Jorge. Certo. Assim, a acusação que pesa contra a senhora, os crimes que pesam a acusação contra a senhora pelo Ministério Público, são os mesmos crimes dos quais eles estão sendo acusados. Me diga uma coisa, Carlos Alberto Fazanaro Júnior, Carlos Eduardo Palhares e Cláudia Sueli sabiam de tudo isso? Eles são inocentes nessa história ou eles têm culpa disso porque sabiam tudo que estava acontecendo? Eles não sabiam de absolutamente nada. Nenhum dos três? Nenhum dos três. Então, nem Cláudia? Nem Cláudia, nem Carlos Fazanaro, nem Carlos Alberto. Nunca souberam de absolutamente nada do que é que se tratava. Apenas por questão de amizade, no caso de Fazanaro, no caso de Carlos Eduardo, por questão de amizade, eles cediam essas contas. Exatamente. E no caso de Cláudia Sueli, ela cedia por conta de quê? A senhora obrigava ela? Não. Eu pedia a ela para que ela me fornecesse o número da conta dela, porque eu precisava agilizar uns pagamentos. No caso, quando eu pedia para ela teve uma vez que foi fazer uma retirada no banco de uma guia. Eu informei a ela que aquilo ali era um pessoal que vinha do interior, que a gente precisava agilizar um pagamento e eu precisava que ela fosse fazer essa retirada também. Certo, mas Cláudia Sueli consentiu nisso por uma relação hierárquica, funcional, já que ela era sua funcionária? Foi por amizade, foi para lhe ajudar, ou a senhora acha que foi uma questão mesmo um temor funcional? Vou fazer isso, ou perdi emprego, alguma coisa desse tipo? Não, ela fez na intenção de ajudar. Ela aceitou para ajudar? Aceitou para ajudar. Ela me ajudava já em outras coisas. E Fazanaro e Carlos Eduardo Palhares aceitar por amizade a George. Exatamente. É isso? Se não for, pode dizer. Por amizade a George, né? E como eles não sabiam do que é que se tratava e nunca se sentiram. Me diga uma coisa, e George sabia disso ou George também, tanto quanto os outros, não sabia de nada? Não, George sabia. George sabia de tudo? Sabia. Eu passo a palavra ao Ministério Público.